Agora a Rádio Ceará News apresenta Enem Mais, com Regis Melo e Simval Farias. Um programa ligado no seu sucesso. Toda semana debatendo temas importantes, dicas, entrevistas, curiosidades. Enem Mais, preparando você para os desafios do vestibular e do mercado de trabalho. Enem Mais, um programa onde a educação está sempre em pauta. Agora, na Ceará News. Muito boa noite a você que nos acompanha, a você que nos vê, a você que nos escuta, a você que está dando a sua atenção para o programa Enem Mais. Eu sou Regis Melo. Toda quinta-feira, de 19 horas até as 20 horas, você vai curtir o programa Enem Mais aqui na sua rádio Ceará News. Quem divide a apresentação comigo deste projeto é o meu amigo, professor Simval Farias. Boa noite, Simval. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo. É muito bom estar aqui, né? O programa de estreia no dia 23 de agosto, está entrando para a história da educação desse país, né? Verdade. Porque estamos começando aí o programa Enem Mais. Inclusive, hoje é um dia muito especial para muita coisa, Simval? porque nós temos... Hoje é o dia do internauta, para quem não sabe, né? O nosso Então, público o nosso público, nós todos, é o nosso dia, parabéns para nós, verdade. então. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Injustiça. Sabia disso? Muito bem, interessante. então vamos combater a injustiça, dá tempo ainda até meia-noite. E hoje é o aniversário da querida inoxidável Paula Toller, hein, do Kid de Abelha. Toller, rapaz. Maravilhosa. Será hein? que os alunos do ensino médio sabem quem é a Paula Toller? Não, mas sabe o que é Google, então vamos colocar lá Paula Toller É. e vão pesquisar. Descobrir, né? Lá do Kid de Abelha, que sou do tempo do Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Eita. E é um prazer imenso estar aqui falando sobre coisas do Enem, educação, bate-papo legal, vai ser bem legal, descontraído, informativo e tudo mais que termina em Ivo. Bem, Simval, a gente, né, para enriquecer o nosso programa, o nosso debate, a gente está recebendo duas convidadas. Sempre o nosso programa vai contar com convidados e a gente vai sempre bater aquele bate-papo legal, informativo, que vai servir para você chegar mais preparado na hora da prova do Enem, né? E a gente conta, eu quero que ela deu boa noite dela, a professora Magali Moura, professora de português, redação, de espanhol também, Magali? Não, só de redação. Aqui eu tenho um breve, muito breve mesmo, porque a trajetória da Magali é muito extensa, né? Vai lá. Um breve currículo aqui da Magali. A professora Magali Moura, que é professora há 15 anos, especializada em redação. Tem curso de redação já há 10 anos, inclusive vai ter agora o em Calcaia, né, Magali? Isso mesmo. Muito bem. E Em quem breve quiser detalhes. saber mais detalhes, tem as redes sociais da Magali, @professora Magali Moura. Magali, dê sua boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada a todos vocês, né, por nos convidar. Estou aqui dividindo a banca com outra colega professora. Então, nós com certeza iremos acrescentar muito ainda para a sua redação. Fica ligado no programa. Muito bem, Magali, muito obrigado pelo seu boa noite. Está aqui conosco também uma professora que é uma amiga querida, né? Assim como a Magali, também muito querida, professora Isabelle Passos, professora de Geografia, Atualidades e outras cositas mais. Isabelle, por favor, dê seu boa noite a quem está nos escutando e nos vendo. Boa noite a todos, certo? Estamos aqui para engrandecer, falar um pouco sobre a atualidade, sobre as nossas possibilidades para o Enem, certo? E conhecimento nunca é demais, né? Então, Verdade. por mais que uma das nossas apostas não vá ser o tema, com certeza vai ser útil para as provas, não somente do Enem, mas para os outros vestibulares que virão. Aí, só para não ficar atrás, tem um pequeno currículo da Claro. professora Isabelle, a professora há 8 anos, formada em Geografia pela UES, professora de escolas Grande UES. públicas, escolas particulares e que tem um trabalho muito bacana com atualidades. Né? Isso. Bem, a gente já vai começar o nosso debate com perguntas e uma pergunta um tanto geral, tanto para a professora Isabelle quanto para a professora Magali. A professora Isabelle começa respondendo. E, professora, a pergunta é a seguinte. Vocês analisam, né, as possibilidades de temas para a redação do Enem. O que tem norteado, né, essas escolhas? O que mais tem caído, Isabelle, como tema do Enem? Pronto. É só a gente analisar as últimas 6 provas do Enem, sempre tem abordado a sociedade brasileira, o Brasil em si. É claro que é bom termos um conhecimento sobre o mundo e trazer esse conhecimento internacional para a nossa regionalidade, para saber como pode inferir, como pode mudar na sociedade brasileira. Uma coisa muito interessante,
uma dica é ser interdisciplinar. Não saber somente sobre aquele assunto, mas poder linkar com outros. Para deixar a sua redação, acredito que a Magali vai falar sobre isso, mais engrandecedora, mais enriquecida, de uma forma que deixe um conteúdo direto, sucinto, e assim possa o corretor, quando for corrigir a redação, ver que você tem propriedade daquele conteúdo. Outra coisa também muito interessante é saber os direitos básicos previstos pela Constituição. No caso, o direito à vida, o direito à moradia, o direito à alimentação. Isso enriquece também o seu conteúdo, a sua redação. Principalmente porque, se observarmos, os últimos 6, tirando como os últimas 6 provas, elas têm como base sempre a sociedade brasileira, o Brasil em si. E acredito que não vai fugir disso. Acho que vai continuar nessa mesma linha sobre a população, sobre o Brasil, sobre algo relacionado a mudanças, nessa linha. Não vai, acredito que vai ser nesse segmento. Só para complementar, professora, você destacou essa questão da importância de nós estarmos bem informados, atualizados, conectados com o mundo. Existe uma estratégia argumentativa chamada comparação. Eu vou falar dela mais à frente, em outro momento, mas eu já posso adiantar para vocês. Então, o conhecimento sobre a vida americana, sobre como o lixo é tratado nos Estados Unidos, como no caso do Japão, que é um país exemplo, sobre a política internacional, sobre o comportamento de modo geral, de modo global, ele é importantíssimo para que você, em determinado momento, faça essa comparação. Você vai comparar a realidade no Brasil à realidade brasileira. E, a partir disso, você levanta o seu argumento. Outros 2 pontos que eu posso acrescentar aqui à professora em relação a essa questão do tema. Nós sabemos que o tema da redação, ela parte de eixos, e nós temos 10 eixos centrais que o tema sempre parte deles. Ou seja, meio ambiente, política, economia, comportamento, saúde, cultura, tecnologia. O tema do Enem sempre parte disso, porque o tema do Enem é um tema de cidadania. Aquele aluno que tem a noção do que é ser cidadão, com certeza ele consegue elaborar uma boa prova. E o outro fator crucial são os direitos humanos, aqueles 30 direitos que muitas vezes desconhecemos, aqueles 30 direitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgado pela ONU, após ali, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, eles são basilares, se deem o trabalho de olhar os temas de todos os Enems. E vejam que os temas, em algum momento, ferem os direitos humanos. Ou seja, ele te convoca para atuar como cidadão. Ele te convoca não para você decorar um tema, não para você decorar um modelo de texto, mas para você elaborar uma argumentação de alguém que reconhece as estratégias sociais e, a partir daí, vai elaborar uma argumentação e, ao final, vai elaborar uma solução para o problema. Muito bem, professoras, esse começo de debate, né, muito pertinente, e o debate aqui entre nós e as professoras nós contamos também com a sua participação. Nós temos um WhatsApp para você mandar perguntas para elas, enfim, para você interagir com o programa, elogiar, fazer alguma crítica construtiva, enfim, fique à vontade. Eu vou lhe passar o número é o DDD 85, né, 9911 4026 99911 4026. Professoras, algo que me chamou muita atenção, e é se a gente já analisar o tema do ano passado, ver essa questão do eixo e dos links, né? A gente às vezes espera um tema só, o aluno fica ansioso por um tema, mas vieram praticamente 2 em um. Educação, mas a questão da inclusão. Então eu concordo com vocês e é isso que vocês realmente falaram. Talvez a tendência seja essa, linkar, né, linkar sempre a questão de assuntos, não só um assunto. Então, procurar essas relações é algo muito importante. Bem, deixa eu dar um recado para você, amigo ouvinte, você que nos vê, que nos ouve, a Rádio Ceará News, você fica muito bem informado sempre aqui com a nossa rádio, né, todos os dias com o Ceará Notícias. É um programa jornalístico de notícias e debates também, de comentários. E todos os dias você pode ficar muito bem informado. Das 10 da manhã ao meio-dia tem o Ceará Notícias aqui na sua rádio Ceará News. Simval. Pois é, a discussão começou muito boa e tal, porque lida muito com a construção do repertório sociocultural, né? Repertório social, repertório cultural, repertório ético, repertório político. Enfim, é preciso que quem construa qualquer processo argumentativo tenha essa visão mais ampla,
da construção, não só do texto, né, como a superficialidade do texto, mas o aprofundamento temático é muito importante, né? Magali, eu como professor de língua portuguesa, assim como você, as pessoas me perguntam muito, assim, né? Que é aquela pergunta básica, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta muito pertinente, no final das contas, né? Pergunta, assim, com a carinha mais comovida que um ser humano pode ter. Sabe aquela carinha de... Sabe aquele cachorro que fez alguma coisa embaixo da cama e você não sabe? Sim. É aquela carinha bonitinha, assim, professor, como é que eu começo a minha redação, né? O que eu faço para começar a minha redação? Assim, como quem diz, o que eu faço para nascer, né? Mas, enfim. Mais ou menos isso. Aí eu vou passar a bola aqui para um especialista, né? Magali, como é que eu vou perguntar, do jeito que eles perguntam, professora, como é que eu faço para começar a redação, hein? Bem, vamos lá, né? Nós sabemos que começar um texto não é só uma introdução de texto. Esse é o tipo de resposta, Simval, que não corresponde à verdade, porque cada texto existe uma estrutura para ser composto. Quando eu falo de argumentação, minha gente, eu estou falando de um primeiro parágrafo que eu vou apresentar 2 textos, como eu costumo brincar em sala de aula, a tese e o tema. Ou seja, você vai apresentar o tema, que é o assunto da sua redação, e você vai apresentar a sua tese, ou seja, a sua opinião a respeito do tema. Vocês não podem esquecer que quando eu falo de Enem, o que tem acontecido nos últimos Enems, e durante um bom tempo, né, nesse momento Enem, houve uma variação, ora o Enem se posicionava, ora o Enem deixava você em aberto. Como eles já fizeram uma vez a lei seca como tema. E neste tema em específico, ele deixou em aberto. Aquele candidato poderia ser a favor da lei seca, outro candidato poderia ser contra a lei seca. E o que é que tem acontecido nos últimos instantes, nos últimos Enems? Eles estão modalizando o tema. Ou seja, meu amigo, você vai ser a favor do que eu estou lhe dizendo aqui. Você não vai escolher a opinião, não. A opinião é a que eu estou te oferecendo. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Quem era que iria escrever dizendo que não existe violência contra a mulher, que isso é coisa de feminista, que isso é coisa de fake news e que é muito mimimi de violência contra a mulher? Meu amigo, se você tivesse escrito isso, tchau, vem aqui no próximo ano. Se você escreveu também que a intolerância religiosa, ela não existe no Brasil, que todo mundo se respeita, que todo mundo pode ter a sua religião. Infelizmente, você também teria a sua redação anulada, porque lá ele está dizendo, é um problema, isso está no tema. E no ano passado, nós tivemos os desafios da educação dos surdos. Então, não está dizendo que está tudo bem, ou seja, ele já começa te amarrando para que você dê esse posicionamento. Pensando como banca. Para a banca, minha gente, isso é ótimo, porque eu só vou ler um tipo de argumentação. É notório, quando eu estou lendo vários textos nessa correção para a banca do Enem, na banca de correção, eu pegar logo textos que têm um único posicionamento. Isso é muito melhor para mim. Então, vocês irão confirmar essa tese que eles têm dado ultimamente, a necessidade de combater a violência contra a mulher, a persistência da violência contra a mulher. Ele está dizendo isso para você, a opinião deles, que eles são contra a violência contra a mulher. Que, por sinal, minha gente, não esqueçam, desrespeita os direitos humanos, né? E aí, como é que eu introduzo essa tese? Você já disse que é a tese e o tema, mas como é que eu introduzo? Minha gente, a mesma dica que eu vou falar agora, eu vou falar em outros momentos do texto. Nós estamos falando de argumentação. E vocês, candidatos, com certeza têm um material chamado Guia de Redação do Enem. Esse material, na hora que você for agora para o Google, como disse o professor Simval, coloca lá Guia de Redação do Enem, PDF. Meu amigo, vai aparecer 2017, 2016, 2015, 2014, desde 2012 que eles mandam isso. A maioria dos candidatos não sabem que ele existe, embora ele exista no seu sistema. Na hora que você entrar aí com a sua senha, seu CPF, você vai encontrar esse material aí. Neste material, eu tenho um retângulo, se eu não me engano, na página 14. E nessa página está lá dizendo estratégias argumentativas. Do mesmo jeito que naquela época que vocês eram criança, que vocês iam para a tia lá da alfabetização e ela explicava o que era uma narração, e ela dizia que toda narração tem narrador, tempo e espaço, não era isso? Pois toda argumentação que busca o 1000, meu amigo, não tem outra coisa. Tem que ter alusão histórica, ou alusão literária, ou alusão científica, ou uma citação, ou uma comparação, ou dado estatístico, ou exemplos conhecidos internacionalmente ou nacionalmente, a gente não pode regionalizar,
que o corretor não tem como saber se o fato que aconteceu aqui lá no João 23 realmente foi verdade, tá? E os exemplos conhecidos e os fatos. Então, essas estratégias são estratégias que você vai usar, Simval, não só na tua introdução. Você pode introduzir com uma alusão histórica, fazer o corretor chorar, porque você vai fazer uma comparação entre o que acontecia na ditadura militar e o que é que acontece agora quando se trata de liberdade de expressão. E, em seguida, você apresenta a sua tese. Então, essas são maneiras. Magali, é difícil? É difícil, porque para elaborar um texto como este, um texto argumentativo, vocês saem daquela época da infância e do ensino fundamental que vocês criavam textos. Então, quando eu crio um texto, eu tenho uma liberdade infinita, que é totalmente diferente do Enem. Não tem tanta liberdade, tá? Tem algo mais amarradinho aí. Então, para você introduzir, introduza com uma definição, como agora eu estava em sala de aula, num curso de redação que eu tenho, o nosso tema era a necessidade da participação política na sociedade brasileira, né? E aí, como uma maneira ótima para começar, um aluno já encontrou, defina a política. E o aluno, minha gente, não trouxe só a definição de política limpa e seca. Ele trouxe um conceito de política que mostrava que toda a sociedade somos seres políticos, não só quem faz parte da política agora, mas nós, cidadãos, quando não articulamos, quando não questionamos, né, quando não participamos, quando dizemos que os atuais candidatos à presidência da República são muito ruins e dá nojo olhar. Nojo a gente tem que ter depois do resultado, que a gente precisa participar disso agora, né? Então, todo esse processo de definição, de dados e estatísticos, de comparação, vou repetir, tá? A alusão histórica, a alusão literária, a alusão científica, exemplos conhecidos e fatos são maneiras ótimas para vocês apresentarem o tema ao corretor. Jamais obviedades, jamais senso comum, jamais metáfora, porque texto dissertativo, argumentativo de concurso não é texto literário. Quando eu metaforizo, eu entro na literatura e eu não vou analisar esse tipo de aspecto num texto que prima pela linguagem referencial, linguagem culta, padrão e um único sentido. Porque o Enem é o primeiro concurso da vida de vocês, minha gente. Nós estamos falando de um texto que não estará na vida de vocês apenas agora. Agora eu estou falando banca Enem. Enem. Esse mesmo texto dissertativo argumentativo vai estar na sua vida, que daqui a 10 anos vai fazer um concurso para juiz e tem lá o tema da prova. Texto dissertativo argumentativo sobre o sistema carcerário brasileiro, que daqui a 10 anos você vai virar especialista nisso e vai dissertar, ok? Então é isso. Muito bem, professora Magali. É sempre um aprendizado. E eu reforço a questão da interação. Esse programa é feito para você e com você. Eu vou repetir o número do WhatsApp, você vai poder mandar sua mensagem, a sua pergunta, fique à vontade. O DDD é 85 e o número é o 99911 4026. Chegaram algumas mensagens, eu não vou poder ler todas, pelo menos não nesse bloco de alôs, mas vou ler algumas aqui que chegaram bem interessantes e pertinentes. Olá, meu nome é Iago, sou do colégio... não posso dizer aqui o nome do colégio, mas sou do colégio aluno do professor Simval, né? E quero dizer que estou adorando o programa. Estou aprendendo muito. Parabéns a vocês, meninas. Valeu, Iago. Um abraço a você. Tem outra aqui muito carinhosa para este mestre que é o professor Simval. Ele fala: sou aluno do professor Simval, maravilhoso. Diga que mandei um abração. Ele fala, David ou é Davi? Eu não sei qual é a pronúncia, até perguntei, mas ele não soube me responder. Ele é lá do Quintino Cunha, bairro querido, que eu conheço muito bem, e ele diz que é do terceiro TELF, né? A última desse bloco que a gente vai poder ler, até porque a gente tem outras perguntas e você vai continuar participando. Simval, o senhor é o melhor professor de língua portuguesa do mundo. Temos aqui um popstar, minha gente. Só vem pra mim. Você Simval, tema do Enem, meu filho. Não à toa ele foi professor de entre 10 pessoas que estão aqui nessa sala, né? Praticamente. Mas ela segue aqui dizendo, aluna do terceiro TELF, aliás, o terceiro TELF está em peso acompanhando a sua aula maravilhosa, Gabi Façanha, que não é nem sua, né? Nossa, principalmente das professoras, né? E é uma coisa muito descontraída, porque não é aula. Claro, é um bate-papo, exatamente. E tudo mais. Um grande abraço a todo mundo que está sendo muito carinhoso com este velho professor que vos fala. E continue mandando mensagens
assim, elogiosas ao Simval. O número, repito, é o 9... Passa perguntas também. Perguntas só também, mandando claro. mensagem elogiosa pro Simval, não. Valendo Não, um mas- ponto, hein? Valendo um Sim. ponto na média. Rapaz, esse negócio de ponto dá uma negociação. Mas o número é 99911 4026. Agora, o Simval, você tem algo também a questionar, né? Sim, é interessante, né, essa construção do texto dissertativo argumentativo, porque você dá ao aluno a possibilidade de expressar uma visão de mundo que é necessária para quem vai ser universitário. Às vezes o universitário, o aluno chega à universidade um pouco reprimido quanto à expressão da sua opinião, da sua visão de mundo, porque muitas vezes fez isso de maneira muito limitada, né? Não só textualmente, também oralmente, enfim, qualquer situação que o valha. Para isso, como é importante estar antenado com o que está acontecendo no mundo, no Brasil. E a Isabelle separou uns temas muito legais, entendeu? Não só para a redação, como também para a prova de ciências humanas, para a prova de linguagens também, que pode trazer um texto com isso. E o primeiro tema aqui, eu vou introduzir com essa ideia de que tem algumas expressões, né, que estão criando agora, que no final das contas não passam da boa e velha mentira, né? Exatamente. Chamo de pós-verdade, fake news. Enfim, nós vamos atualizando coisas antigas com nomes novos, a grande verdade é essa. E essa guerra informativa, né? Alguém diz uma coisa de um lado, não tem comprovação, alguém diz uma coisa do outro, também não tem comprovação. Essas fake news que estão aí no mundo, isso pode influenciar muita coisa, né? Não só comportamento, opinião, pode enganar e pode até mesmo influenciar o resultado de uma eleição. Então, Isabelle, fala um pouquinho aí sobre as fake news. Pronto. Vamos lá. As fake news é nada mais do que a mentira, certo? É uma falsa notícia, certo? E ela tem o objetivo unicamente de enganar, de confundir e se apropria de imagens, se apropria de vídeos, altera para justamente transmitir aquela mentira como se fosse verdade, certo? Está bem em alta, tá? A gente pode citar como exemplo a questão da Marielle Franco, que foi acusada como amante, como esposa do traficante Marcinho. Isso é uma fake news que vem justamente como oposição à mulher, certo? Querendo justificar a morte dela porque ela tinha associação com traficantes. Também tinha a questão do Pablo Vittar, que ganhará um programa infantil. Também uma fake news baseada na questão da homofobia, certo? Então, assim, a fake news ela vai se apropriar de argumentos para exaltar a mentira, tornando... Ele foi candidato pelo PT também, Foi hein? Não foi? candidato. Uma fake news que o PT teve... Não, PT no lugar era... E aí eles tiveram que se retratar para poder dizer que aquilo ali era uma fake news. Não tem limites para as fake news. Não. Ele e o Pablo Vittar, no caso, é isso? Pablo Não? Isso. na Disseram que ele ia frente, sair assim. com vice do Sim. candidato do PT, Acho que né? um grande exemplo dessas fake news, assim, do quanto se espalhou de notícia falsa, foi em relação ao assassinato da vereadora Marielle. Isso, Né, que exatamente. espalharam ali tantas notícias de que ela tinha ligação com tráfico de drogas, que tinha ligação com algum tipo de facção, coisa parecida, inclusive com fotos e tal. E depois tudo isso foi investigado, veio à tona e Isso. constataram que não passava de mentira. Mas o que faz, né, uma pessoa divulgar algo assim, né, sem constatar, porque é algo tão sério no final das contas, né? Na verdade, nesse caso aí foi para justificar a violência à mulher. Sempre vai querer justificar alguma ação preconceituosa em cima dessas fake news. Mas existe punição para elas, né? Existe crimes cibernéticos que são investigados e principalmente agora, no ano eleitoral, que o TSE ele vai investigar todas as fake news que surgem a respeito dos nossos candidatos, que já temos alguns candidatos bem polêmicos, né? Também, fazendo o link da fake news, é interessante a gente fazer vários links, falar sobre a questão do bullying, o cyberbullying, né? As novas nomenclaturas que sempre são colocadas, e é bom a gente estar sabendo, estar atual com essas novas nomenclaturas. O cyberbullying é nada mais que o bullying
na internet. Difamar a pessoa, falar mal dela, a sua imagem, com injúrias, com calúnias, com Inclusive, acusações. Isabelle, perdão interrompê-la, a Sim. criação de memes com fotos, às vezes, né, de pessoas, e pessoas anônimas, mas mais ou menos assim, eu não gosto daquela coleguinha, né, e vou, né, fazer algo engraçado que na verdade não tem nada de engraçado. Esse também é uma novidade, né, do cyberbullying, fazer memes com uma pessoa que você não tem muita simpatia, né? E assim, a gente está falando no contexto de Brasil, né? E o Enem realmente trata das nossas coisas, mas o fake news influenciou na eleição americana. Então, para a gente ver, analisar quão séria pode ser a coisa relacionada a fake news. Mas, Isabelle, continue, por favor, desculpa. Sim, com certeza. É o objetivo, como eu disse, de, através dessa mentira, conseguir alguma coisa. No caso, vamos pegar como exemplo a questão da Marielle. Eu vou querer justificar a ação da violência contra a mulher, justificando de uma forma que ela provocou. Mas não é isso que aconteceu. Eu quero estar justificando um ato sobre uma mentira. Vou estar justificando com uma mentira. Voltando a falar sobre isso, a questão do cyberbullying, né, ela está muito em alta, justamente por conta dos memes. Eu vou ridicularizar uma pessoa através do humor negro. E existe punição para isso. Existe no Brasil a lei anti-bullying, certo? Que precisamente é a lei 13.185/2015. Preciso saber disso necessariamente para a redação? Não. Mas, claro, se eu trouxer essa informação, vai ficar muito mais enriquecedor. Mas é interessante eu saber que o Brasil possui lei punitiva contra essas ações. É muito bom saber que a coisa pode ser combatida na forma da lei, Pode, né? pode sim. Até porque tem como você descobrir a origem daquilo. Hoje em dia não há nada que não tenha um número, uma série, justamente, que possibilite o rastreamento. Então, é justamente essas questões que vão facilitar ou encontrar quem transmite a fake news, quem cria a fake news. Outro link também muito importante para a gente falar sobre isso é a questão do aumento do número de suicídios de jovens. Eu não quero que vocês entendam que vai ser o único motivo, é a questão do bullying cometido com aquele jovem, mas é uma das causas, certo? Ultimamente, só ver dados estatísticos, muitos jovens têm cometido suicídio. Tanto pelo bullying que sofre, pela homofobia, pela não aceitação por não estar inseridos naquela sociedade dita tradicional. A questão também de ter um tempo, eu tenho um tempo para estar na faculdade, eu tenho um tempo para estar com um emprego muito bom, casado, com filhos, e isso causa frustrações que são levadas, como uma bola de neve que vai criando e levando a causas como essa. A grande quantidade de jovens que têm cometido suicídio e, para completar, as acusações previstas que tem na internet e o pior. A internet também tem uma grande facilidade de você encontrar várias formas de cometer suicídio sem dor, de cometer algum tipo de suicídio aventureiro, você vai ver diversas formas. Então... Não, Isabelle, por favor, conclua, desculpa. Desculpa. Não, é só então, questão do que você... Pra gente fazer link, associação. Sim. Antes do suicídio, a gente pode pensar na depressão também entre os Claro. adolescentes, que há, antes desse estágio de suicídio, que é algo final, né, infelizmente, mas tem todo uma... Ninguém tem uma chateação aqui, daqui a 5 minutos eu vou me suicidar. Muitas vezes há um caso já depressivo, difícil às vezes de diagnosticar, então é outro link que a gente pode fazer. Depressão. Como um tema até, né? Exato, Porque é como um tema. alto índice, como escrevemos no ano passado. E agora nós estamos nos aproximando do Setembro Amarelo. Convidamos uma instituição, até eu vou falar aqui, porque eu acho importantíssimo, porque nós estamos falando pela vida. E a gente sempre tem que defender a vida em quaisquer circunstâncias, gente. A gente não pode perder esse valor, né? Porque é um valor social. O nome do instituto é Instituto Biadotti. Vocês podem achar no Instagram, vão achar no Facebook. Entre em contato com eles, agendem palestras para levar para os jovens de vocês, seja para as igrejas, seja para as escolas. Ano passado eu tive a satisfação de receber o Instituto Biadotti no meu curso de redação. E foi um momento muito interessante, muito importante para nós, porque os meninos estão nesse momento de cobrança, como vocês falaram, né? As cobranças emocionais em cima desse menino, que parece que o menino vai ganhar na Mega Sena ao final do terceiro ano. E o menino vai fazer só um Enem, uma prova tem 16 anos, vai definir a vida a essa altura. Então é uma sobrecarga emocional da sociedade toda em relação a esse menino.
tá? E aí eu defendo meus meninos, sim, tá? Eu chamo o menino que eu defendo, porque eles são jovens. E a gente, na mesma época deles, a gente não pode esquecer disso. Que hoje nós somos adultos, cada um tem o seu percurso, mas na mesma época deles, nós vivenciávamos os mesmos dramas, com em outras esferas, de uma outra maneira. E esse Instituto Bia-Dot, ele surgiu justamente para isso, para falar da vida. Tá? E aí vocês podem convocá-los, eles vão gratuitamente oferecer essa palestra, e a palestra fez muito bem aos meninos, porque nós discutimos ano passado como tema de redação o alto índice de depressão entre os jovens no Brasil. E acreditem, o maior índice de jovens que cometem suicídio como consequência da depressão são os jovens de classe alta e são os jovens que ocupam os cursos mais disputados. Direito, medicina. Ano passado, em Belo Horizonte, começou assim uma febre. Os 4 ou 5 alunos cometeram suicídio na Universidade de Medicina de Minas Gerais e depois no interior em outras 2 universidades. E é um assunto que tem que ser discutido. Há uma ideia de que não se deve falar sobre suicídio, que seria uma forma de estímulo. Não, tem que saber falar, porque a gente pode falar de tudo, desde que saiba como falar, como abordar. Um dado interessante sobre suicídio, assim, né, curioso, na verdade, é que nós temos um alto índice de suicídio, tá? Mas existem outras formas de suicídio que não são catalogadas como suicídio. Exatamente. Isso é uma coisa terrível. Porque, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, toma todas numa noitada dessas por depressão e acaba entrando em coma alcoólica, por exemplo. Ou alguém que morre por overdose. Ou alguém que entra no mar com a intenção realmente de se afogar. Não entra na estatística do suicídio, entra como afogamento. Alguém que se joga na frente de um carro, entendeu? Com a intenção de se matar, não entra na estatística do suicídio, mas como atropelamento, né? Então é uma coisa realmente que tem que ser discutida. A OMS já pensada, advertiu, né, em relação ao suicídio, que no futuro, dentro de 4, 5 anos, pode ser uma pandemia. É Né? Então, se a gente não tratar disso agora, a tendência realmente é isso ocorrer. É pandemia, é mundial mesmo o processo. É verdade. E principalmente voltar às frustrações, né? Vivemos uma sociedade de muitas frustrações. Acontece nessa citação dos meninos de classe média alta que estão nos cursos mais difíceis de entrarem porque muitas vezes são levados a isso, mas quando estão dentro do curso não era aquilo que queriam. E aí são levados, enfim. É uma preocupação que muitas vezes, é uma bobagem, mas não é. Realmente é um número crescente, é como o Simval falou. Muitas vezes, muitas mortes não são datadas, não são catalogadas como suicídio, mas é um número crescente, certo? E é bom a gente entender e saber conversar, ter a mente aberta para entender o seu aluno, porque muitas vezes estão passando por problemas que a gente nem imagina. E a questão da conversa, ouvir, tanto é que agora tem um número para você poder ligar, que eu acho que isso pode vir também, porque é algo bem novo, que é um número que eu não me recordo agora, mas é um número que se você estiver desesperado, estiver triste com alguma coisa, é só ligar para poder conversar. Né? Aí você vê também a necessidade da questão da socialização. É uma ONG nacional, eu também não estou recordando o nome. Eu não estou recordando agora. 188. Graças às ajudas dos universitários. E a produção que é competentíssima. Obrigado, Tainara. Muito obrigada. Bem, meninas, algo mais a acrescentar sobre esse assunto? Não, é o Centro de Valorização da Vida, né? CVV. CVV, 188. Um órgão muito importante, né? Exatamente. Criado recentemente, que as pessoas às vezes nem sabem, né, que existe. Né, importantíssimo na valorização da vida. Regis, mas só para complementar claro, aqui, Isabela, à vontade. Rapidinho, é que de um tema a gente pode linkar para vários outros. De um tema eu posso dar origem a vários outros e todos se ligam. Então, aí vem a intenção, vem a questão da interdisciplinariedade. Ela é muito importante, porque assim eu enriqueço muito mais a minha redação tendo vários tipos de argumento como esses e mostrando que eu sei sobre o assunto. E isso é muito valoroso na hora da redação, não é mesmo, Magali? Demais, super, com certeza. Esse tipo de informação, por exemplo, vocês terem a plena ciência que que várias fake news, né, foram criadas para retirar um candidato do páreo, como aconteceu na eleição americana, Hillary Clinton e Donald Trump, é fundamental. E saber que Mark Zuckerberg veio a público para pedir desculpas e que teve que responder judicialmente nos Estados Unidos porque disse que não sabia disso. Né? Então, assim, como é que a empresa
dissemina uma informação falsa, lucra com esse tipo de informação falsa e ele não sabe, ele como presidente da empresa não sabe disso, tá? Então, países como Brasil e México, que terão eleições este ano, se eu não me engano, esses países também já entraram, o TSE já entrou em contato com o Facebook para que eles fizessem um rastreamento, para que eles fizessem realmente um filtro, porque o Facebook lucra demais, né? Lucra demais com os anúncios. Hoje uma página ela não se movimenta sem anúncio, ela fica lá morta, ninguém olha, parece assim que você é invisível. Então, tudo gira em torno também dessa questão do lucro. Quando vocês pensarem num argumento, num assunto, por exemplo, vocês delimitem este assunto. Porque vocês não podem esquecer que vocês têm apenas 30 linhas. E 30 linhas é pouco para o aluno que quer tirar 1000, né? E sabe que tem que apertar a letra, tem que fazer uma dieta ali da letra, tem que colocar informações detalhadas, suficientes. Nos Estados Unidos houve uma fake news. Tchau, beijo, fui. Não, isso aí não vale não. Pode voltar. Volte, refaça isso. Detalhe, me diga quem foi que estava envolvido, como é que foi isso. Para você mostrar para o corretor por que você está usando essa estratégia argumentativa, que no caso é um exemplo conhecido como o exemplo da eleição americana. Tá ok? Muito bem, Magali, Isabelle, nós vamos continuar com o nosso programa Enem Mais. E assim, esse programa ele é feito para você, preparado para você, né? Tudo pensado. Tem um quadro muito bacana que nós vamos dar início agora, que é o seguinte: o jovem, o adolescente que está nesse período de vestibular, muitas vezes ele tem dúvida do curso que ele quer, né, fazer. E nós toda semana vamos convidar um aluno universitário de cursos diferentes, né? E peço que vocês quiserem, mande perguntas também para o nosso convidado. Tem chegado aqui perguntas inteligentíssimas, vamos já fazer para as professoras, né, sobre a redação e também sobre o nosso convidado, né? A gente, Simval, apresente o nosso convidado, apresente também o nome do nosso quadro, né? Eu falei sobre ele. O nome do quadro é bem legal. O que eu posso ser quando eu crescer. É verdade. Coisa maravilhosa. Não é nem o que eu quero, é o que eu posso, é né? o que eu posso. Tentar, mas enfim, isso. E com a certeza que nós vamos crescer, né? Certamente. Isso. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, estar participando. É o meu amigo Zeca Lemos, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. O Zeca, aquele detalhe que é muito importante, o Simval foi ou não foi seu professor? Foi sim, claro. Sempre, né? Foi meu como de todos. Isabelle, eita, que é muita gente. Muito Simval... bem. Depois vamos ter um programa só pra isso, assim, quem foi meu aluno? Seria amor, Vai ser assim, um programa de televisão, inclusive. Mas vamos lá, querido Zeca, você faz jornalismo, né? O que levou você a escolher o curso, hein? Bom, eu sempre tive interesse pelo jornalismo porque eu sempre gostei bastante de escrever. Eu sempre gostei bastante de escrever, de ler. E eu vi no jornalismo uma área que eu poderia seguir e teria espaço para eu fazer isso. Eu poderia escrever textos, eu poderia impactar o mundo escrevendo, impactar o mundo com a comunicação. Eu acho que o jornalismo, na verdade o curso se chama Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. Para você fazer jornalismo, você principalmente tem que ser comunicativo. Você tem que gostar de se comunicar, gostar de falar, gostar de conhecer pessoas, de conversar. Então eu vi no jornalismo, no exercício da atividade jornalística, do rádio, da televisão, da assessoria, do web, do jornal impresso, um meio, uma área em que eu poderia colocar essa minha capacidade para fora. Eu haveria capacidade de eu falar, de eu ser ouvido e de eu escrever, principalmente. Você escreve textos literários, gosta de escrever sobre atualidade, você escreve, enfim, o que é que você gosta de escrever assim? Eu costumo falar que eu escrevo um pouco de tudo. Eu gosto muito de literatura, eu escrevo sim textos literários, principalmente o gênero da crônica. Eu, inclusive, já tive... muito jornalístico, né? A crônica está muito próxima do jornalismo. Com certeza. A literatura está muito próxima do jornalístico, a verdade é essa. Eu, durante o meu ensino médio, eu escrevia bastante crônicas e eu tinha um blog em que eu alimentava com essas crônicas e eu terminei publicando um livro de compilação dessas crônicas. Como é o nome do livro? É o Pequenas Eternidades. Muito Eita, bom. que bacana. Tá aí, os ouvintes, né, podem tentar ler, né, a sua obra, né? Onde é que pode encontrar, Zeca? Comigo mesmo. Você quer deixar o contato para quem quiser? Quem quiser, 9735 1157. Sua rede social também, Zeca? 1157. Minha rede social, no Facebook Zeca Lemos, no Instagram, @Zeca Lemos 98. Muito interessante, Zeca. Eu também tenho uma pergunta aqui para você, né? Um aluno que está em dúvida, né, e que ele optou por jornalismo, né,
conseguiu a aprovação, o que ele vai encontrar lá no curso de jornalismo, Zeca? Então, Regis, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem de um modo quando a gente está no colégio, a gente tem de outro modo quando a gente está na faculdade e a gente tem de outro modo quando a gente se forma, né? O aluno, quando ele está no colégio, ele nunca tem certeza do que realmente ele quer. Por quê? Porque ele pensa que gosta de uma coisa, mas ele não sabe. Por quê? Porque ele não está dentro. Eu costumo dizer que você só sabe se você realmente quer um curso, você quer seguir uma área, quando você está lá dentro. No caso do jornalismo, eu descobri que é sim uma área em que eu posso escrever, que eu posso falar, que eu posso impactar o mundo a partir disso, mas também é uma área em que, digamos, é muito mais que isso. Além da atividade jornalística, você também pode seguir a área de pesquisa acadêmica. A comunicação tem um leque de pesquisa muito grande. A comunicação, as áreas afins, a sociologia, a antropologia, a filosofia, você pode seguir na pesquisa, você pode seguir na área de rádio, você pode seguir em televisão, você pode seguir no meio que hoje vem crescendo muito, que é a questão das assessorias de comunicação e de imprensa. Então, na faculdade de jornalismo, além dessas disciplinas, dessas cadeiras mais práticas, você no começo do curso tem que passar por algumas cadeiras teóricas de introdução, de metodologia científica, de língua portuguesa, de filosofia, de sociologia, de história. Então, primeiramente você tem que estudar uma teoria mais básica, mais introdutória, para depois passar para o prático, para aí sim você ter o contato com a sua profissão. Muito bem, Zeca. Você quer fazer alguma consideração final? Eu já agradeço de antemão a sua presença aqui, né, no nosso programa. Enriqueceu, com certeza. Talvez tirou a dúvida de alguns ouvintes. Com certeza deu um norte, né, para quem tem o jornalismo com dúvida. Só uma pergunta rápida. Você teve dúvida contra o curso ou era esse mesmo? No período já estava assim, aquela vontade realmente de fazer jornalismo? Assim, eu costumo dizer que certeza a gente nunca tem de nada na vida, né? No terceiro ano, eu, como acho que todos os meus colegas, eu não tinha certeza do curso que eu queria. Pensava em jornalismo, também pensava em psicologia, cheguei a pensar em letras, mas eu acabei escolhendo jornalismo e hoje eu acho que não me arrependo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando do programa, estar aqui conversando sobre educação, um tema tão importante tanto para nós como para qualquer sociedade. Verdade. Acredito que sem educação, sociedade nenhuma tem que ir para frente. É a base de tudo. Nada tem como funcionar se você não tem uma educação boa no país. E deixar uma mensagem para os estudantes de ensino médio, principalmente terceiro ano, de que essa época de Enem é sim difícil, é sim complicada, mas se esforcem, estudem, que tudo passa e por mais que seja difícil, mais que seja complicado, quando você consegue, é uma sensação indescritível. Show de bola, show de bola. Gostei do slogan, tudo passa, você também passa. Né? Muito bem. Sim, só lembrando aqui, é um livro de crônicas do Zeca Lemos, Pequenas Eternidades. Quem quiser adquirir, né, Zeca? 997351157 ou então @ZecaLemos98. Isso mesmo. Valeu, Zeca, obrigado. Ó, só falar pra você que daqui a pouco, 20 horas, vamos ter o programa No Balanço da Rede. É um programa de esportes aqui da Ceará News. Você não pode perder, né? Se você gosta de esportes, se você quer ficar bem informado, se liga no nosso programa, que é a próxima atração da Ceará News. Outro detalhe, no programa de hoje não estamos tendo a interação com as redes sociais, mas a partir da próxima quinta-feira, no nosso segundo programa, você já vai poder ver a gente, né? Simval, que é um símbolo de beleza, eu mais ou menos estou um pouquinho aquém dele, mas ó, pelo Facebook da Ceará News, pelo Instagram da Ceará News e pelo YouTube também da rádio, né, da nossa rádio. Também você pode baixar um aplicativo, né, Android, iOS, enfim, você pode nos acompanhar de várias maneiras e também pelo WhatsApp, 99911 4026. E meninas, chegou uma pergunta aqui via WhatsApp, eu quero agradecer a participação aqui de algumas pessoas. Primeiramente, a pergunta da Larissa, que, para variar, aluna do Simval, né? Ela pergunta: gostaria de saber o que vocês sugerem para adquirir rapidez para fazer a redação, já que o Enem existe uma certa velocidade. Fórmula pronta é uma boa? Vamos lá, fórmula pronta nunca é uma boa para o Enem, principalmente quando você pega um corretor atento, tá? A fórmula pronta vai te limitar. Qual é a moda ultimamente que eu tenho visto, lido e bloqueado, né? Tem um cortado realmente. São os alunos prepararem uma tese em que diz o seguinte:
É inegável que este problema precisa de uma solução por parte das autoridades ou por parte do governo. Desculpa, mas isso não é nem tese. Ai, mas é porque o adiantamento da solução, não existe isso, nunca vi isso na minha vida. Então, assim, isso é tentar amarrar, tentar vender uma suposta ideia de que o texto está amarrado. E o texto, existem características físicas dentro da argumentação, mas você tem possibilidades. Ela perguntou em relação à questão do tempo. Você vai ter, no máximo, ali entre 1 hora e 30 minutos para fazer a sua redação. Se você tomar como 20 minutos de leitura e organização e planejamento do seu texto, o restante do tempo, os 40 minutos para fazer o texto e meia hora para você passar limpo, dá certo. Agora, isso só dá certo, Larissa, né, se eu não me engano? Isso. Larissa, só dá certo se você tentar, treinar. Larissa, é necessário que toda semana você treine em relação à feitura do seu texto. E se você, por acaso, for um aluno que faz muito tempo que não escreve, ou uma aluna que teve dificuldade ao longo deste ano, eu sugiro para você que todos os temas que você for preparar na sua vida, você sempre parta em cima daqueles pontos que eu falei. Alusões históricas, alusões literárias, dados estatísticos, comparação, citação, que você pesquise esse tipo de informação. Porque, como a Isabelle frisou em vários momentos, essa informação da Constituição de 88, Larissa, você não usa para um texto. Você usa para todos que você for fazer do Enem na sua existência. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Então, são informações que poderão ser usadas de N maneiras. Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estude esses artigos, veja o que cada um deles fala. Você pode até não citar o número do artigo. Se você sabe, você cita. Se você não lembra o número, mas você cita que ele está garantido para todo indivíduo, independentemente da origem, da cor, da raça, da etnia, sendo brasileiro ou não, tá? Então, assim, quando você pensa nessa perspectiva, 20 minutos para elaborar, para organizar o teu texto, para botar o projeto, tese, tema, argumento 1, argumento 2, solução. Prepara, faz a leitura dos textos motivadores, adiciona esse tipo de informação que eu já te falei. Em seguida, 40 minutos para você fazer essa redação. Em meia hora para passar limpo, você vai fazer o restante da prova linda, porque a primeira coisa que você faz no primeiro dia da prova de redação, do Enem, aliás, é a redação. É a redação. 1h30 você finaliza a sua redação, você é uma mulher maravilhosa e vai ser feliz pro restante da prova. É isso aí. Nós estamos caminhando, meus queridos e minhas queridas. Eu pensei na palavra para chamar o povo. É web espectadores. Web espectadores. Seria uma criação esporádica? Não sei. O que é isso? Eu acho que sim. Por exemplo, palavras como mensalão, que foram criadas no sim, contexto, que eu inventei, né? Que eu criei. Isso, exatamente. Para todos os efeitos, sim. Mas se alguém já tiver criado, por favor, avisa. Bom, o telefone é 9911-4026. Manda aí a mensagem. Estamos caminhando pro finalzinho. Parece brincadeira. No instante passa, né? Rápido demais, é uma coisa assim que parece que você tá assim numa praia deserta com a pessoa amada, né? Uma coisa que termina assim, o sol tá raiando. É você verdade. Então tem que fazer a metade, né? É verdade. Muito bem. Então, meus queridos e minhas queridas, nós temos aqui ainda algumas considerações dos nossos queridos alunos que estão participando. Para o primeiro programa realmente foi bem legal, né? Tem muita gente participando aqui, acompanhando o nosso WhatsApp. E tem aqui, eu não sei o nome, tem só o número do telefone, eu não vou dizer também, senão o pessoal passa trote. Show de bola o programa com a professora Isabelle. Esse é o Luiz Carlos. É o Luiz Carlos, tá aqui o nome dele, ó. Parabéns pelo programa, Luiz Carlos. Tá mandando um alô pra você, dizendo que você tá arrasando, indo e voltando. Não é só você que faz sucesso, viu? Olha, tá vendo? Vamos dividir aqui os louros da vitória. Aqui, professora Isabelle é tudo, é uma brilhante professora, meus parabéns, muito bem. Aí tem mais aqui também, Diego, acho que é Diego aqui, né? Isso. A melhor professora de geografia do Ceará, quiçá da galáxia, a Isabelle, hein? Sempre atualizada, maravilhosa, inoxidável. Pois muito bem. Querida Isabelle, por favor, você pode falar um pouquinho sobre alguns outros temas, rapidinho, o nosso tempo está se esgotando mesmo, mas só para você mencionar temas interessantes. Vou citá-los, então, para a gente também não se estender muito do tempo. É interessante, já que falamos aqui, citamos tanto fake news e o que aconteceu com o Donald Trump, que alterou a eleição, é interessante também saber desse assunto, não somente para a questão da prova, do tema do Enem, do vestibular, da redação, mas em si para outros quesitos. É interessante falar sobre o encontro do Donald Trump com
Kim Jong-un, que aconteceu dia 12 de junho. Né? Aí nós temos uma grande referência capitalista. Dia dos namorados. Do Dia dos Namorados. Altas relações. Curiosamente. E assim, eu tenho um encontro de um grande representante capitalista com um grande representante socialista. Outro tema também muito interessante é a questão da mobilidade urbana, a dificuldade da mobilidade urbana, as soluções que a gente pode conseguir. O sistema carcerário brasileiro, baseado nos atos que aconteceram no final do ano, que foram aquelas rebeliões em massa, começando em Manaus e indo até o Rio Grande do Norte. A questão do sistema carcerário brasileiro, a superlotação, falar sobre as condições de vida dos presos, a questão do tempo da demora para que seja ocorrido o julgamento. É interessante saber disso. O esporte como transformação social, lembrando que fomos um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, que é um evento mundial, mas trazendo para a nossa regionalidade, trazendo para o nosso Brasil, a gente pode trabalhar como esporte em geral e a sua transformação social, certo? Também podemos falar sobre a transfobia. Nem acredito muito na homofobia, mas sim na transfobia. E é interessante o aluno saber diferenciar o que é homofobia, o que é transfobia, que são não é que são opostos, é o ódio, mas eu tenho um ódio ao homossexual, e eu tenho o ódio ao transexual. Qual a diferença? O que é um transexual? O que é um transgênero? O que é um travesti? É interessante saber esses argumentos. Por quê? Porque você vai poder utilizá-los na sua redação e não confundi-los. Além de modelos contemporâneos de famílias, que aí a gente pode abordar diversas coisas, não é mais mãe, não é mais o pai e a mãe, nós temos 2 pais, 2 mães. Não apenas, né? Nós temos uma mãe independente, nós temos um pai independente, enfim. É interessante saber sobre isso. E para finalizar, eu acho que era isso. O bullying eu já falei, a questão dos modelo contemporâneo de família. Pronto, eu acho que nunca é tarde para falar. Eu desacredito que venha um tema na redação, mas possa vir em questões de prova, né, tanto geografia, sociologia, que é a questão das reformas, né? Reformas trabalhistas, das reformas da Previdência e principalmente reforma do ensino médio, Isso. que ela está bem Isso forte é importante, esse né? ano. Porque interessa a quem está no ensino médio, Com interessa a quem certeza. tem parentes, familiares no ensino médio. E até para entender, Enfim, né? Porque às Pra vezes fica compreender muito todo no esse limbo, sistema. fica O que é que distante. nós estamos estudando, para onde nós Isso. vamos e para onde este país irá, hein, meu filho? Magali, tem uma pergunta de um aluno aqui que está adorando sua aula, inclusive, a aula de todo mundo, a conversa de todo mundo. É um cidadão brasileiro chamado Paulo Inácio. Eu acho que eu conheço esse cidadão. Eu não vou aqui. Só pela cara. Conheço o cidadão brasileiro. Tudo bem. Então, olha, ele está aqui fazendo uma pergunta. Eu vou ligar com outra pergunta. Peço que você seja sucinta por causa do tempo. Que a gente não falou ainda sobre as propostas de intervenção. Eu acho que é até um crime falar isso rapidamente, verdade. infelizmente. Mas ele está perguntando aqui o seguinte: se parar de fazer a redação, dá uma pausa, né, ele faz ali um esboço, rascunha qualquer coisa, dá aquela pausa, vai resolver a questão, depois volta para passar limpo. Isso é interessante? Não. Deus me livre, meu filho. Não faça isso não, em nome de Jesus, por tudo quanto é mais sagrado. Olha o que é que acontece. Você tem uma prova de 30 linhas que te dá 1000 pontos. Raciocina comigo, vamos lá, soma comigo. Soma essa prova toda que tu tem de marcar, que com certeza a cada 4, 5 questões você pode ter dificuldade em uma. Teu emocional já vai te travar. Ou seja, já vai ligar aquele alerta dizendo assim: eita, aquela questão não respondi, tenho que voltar para ela. E isso vai te gerar um cansaço. Então, quando você for voltar para passar limpo, você já vai voltar cansado. Você já vai voltar no estresse, você vai voltar na pilha. Então, faz o seguinte, domina a redação, pega esses 1000 pontos da redação e soma com a tua nota de exatas, e soma com a tua nota de natureza. Olha o peso que tem a redação. Então, você vai pegar, minha sugestão, porque eu dou para todos os alunos, né, é fazer primeiro a prova de redação. Não é se livrar da redação, mas é dizer assim, ó, pronto, 30 linhas está garantido, 1900 é alguma coisa. Daí para frente. E sem deixar de falar da conclusão, que no caso, como nós já falamos aí da introdução, do desenvolvimento do texto através dos argumentos e com aquelas estratégias que eu já falei para vocês, é da solução. A proposta de intervenção, ela vai aparecer em quaisquer hipóteses, meu amigo. Não existe esse negócio de sequer aparecer. Ai, talvez eu coloque. Não, ela tem que aparecer. Por que ela tem que aparecer?
Porque o Enem determinou que a competência 5 vale 200 pontos. E esses 200 pontos, eles são somente em relação ao teu último parágrafo, que é quando você elaborou uma proposta de intervenção para a sua tese. A sua tese foi apresentada, os argumentos apareceram para justificar essa tese e a conclusão aparece para a solução dessa tese que você apresentou no início. Ou seja, está tudo concatenado, está tudo em harmonia. Essa solução, ela precisa aparecer, o agente é quem vai fazer essa solução. O que vai ter nessa solução? Quem vai receber essa solução? Para que vai receber? E a finalidade disso? Aí eu te pergunto, como eu vou elaborar isso, professora, se eu não sou do Detran, para eu elaborar uma conclusão sobre a mobilidade urbana? Professora, mas eu não sou LGBTQ+, eu não sei nem o que eu quero ter e nem sei quais são essas outras siglas. Como é que eu vou elaborar? Qual foi o início da minha fala aqui? Você é um cidadão. Então, vamos pensar como cidadãos. Vai estudar sobre cidadania, vai estudar sobre a Constituição de 88, vamos estudar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, meu amigo, qualquer tema que aparecer lá, educação para o surdo, educação para o cego, educação para qualquer pessoa. O que aparecer lá, você vai dominar porque você desenvolveu uma argumentação ao longo desses temas todos, tá? Então, boa sorte para vocês. Posso finalizar? Só um minutinho, Magali, aí a gente finaliza daqui a pouco. Só dizer aqui rapidinho que vai ter um aulão no sábado à tarde, lá na Uninasal da Parangaba. Muitos professores legais, gente boa, você pode ir lá, adquirir seu ingresso, aquela história toda. Mas nós aqui sorteamos randomicamente, entendeu? 5 nomes para chegar lá e ganhar o ingresso. É só você vai ao Uninasal da Parangaba, começa 2 horas, 14 horas, vai até às 18 horas. Uma aula com todas as áreas do conhecimento, inclusive a Magali vai estar lá, ao vivo e em cores. E aí, quem pode passar lá e pegar o ingresso, basta dizer o seu nomezinho e falar assim, ó, eu ganhei da rádio, tá? Ceará News. É a Larissa, que participou, o Paulo Inácio, aquele, Iago, Gabi Façanha e Diego. Chegando lá, você diz, olha, disseram meu nome na rádio e falaram que eu tinha um ingresso aqui pra mim, viu? O segurança pode desconfiar, mas o seu nome vai estar lá. Magali e a minha querida Isabelle. Sempre no final a gente faz uma perguntinha para os nossos queridos convidados, professores. Perguntinha para responder rapidamente, embora seja uma coisa tão profunda para nós. Isabelle, o que é ser professora para você, hein? Ser professora é um aprendizado diário, né? Muitos alunos acreditam que a gente ensina e que a gente não aprende com eles. Pelo contrário, a gente aprende muito com essa convivência, né? E de forma mais sucinta, de uma forma mais simples, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, é muito gratificante. E é de verdade, principalmente você ver um sucesso e o reconhecimento do seu trabalho. Isso não tem coisa, não tem presente maior, não tem um salário. Então, realmente eu acho que eu estou pegando pesado. Mas é uma compensação muito boa saber que tem um reconhecimento do seu trabalho. E você, Magali? A pergunta é a mesma. O que é ser professora para você, hein? Ser professora, para mim, é não viver na monotonia. E eu adoro isso. Todos os dias eu sou desafiada. Adoro quando o aluno me ensina. Adoro ter a certeza que eu preciso estudar para ensinar. Porque tem alguém ali que pode me desafiar. Que tem alguém ali que eu possa passar algum conhecimento. E isso transformar não é o Enem na vida dele. Né? É transformar a vida, é transformar o cotidiano, que muitas vezes os nossos ensinamentos não estão nem no nosso conteúdo em si, não está na minha aula de vírgula, mas está num momento que eu tirei para fazer uma dinâmica, num momento que nós refletirmos sobre o tema, sobre esses temas todos de redação, que atualmente nos convocam a pensar. Eu acho que é acima de tudo isso que eu faço diariamente. Convido meu aluno a pensar. Convido meu aluno a refletir, né? E a mostrar a ele que ele tem asas e que ele pode ser alguém bem articulado e bem feliz, seja lá o que ele possa escolher para fazer. Tá? Então, muito obrigada, Simval, pelo convite. Fico muito feliz de ter dividido aqui esse momento com a Isabelle, né? 2 meninas aqui abrindo esse programa que vai ter muito sucesso, com certeza. Estão aí divulgados nas minhas redes sociais e acredito que, com certeza, muitos frutos ainda virão, né? De muita gente grata por esse momento aqui tão descontraído, ao mesmo tempo ensinar. É uma forma da gente aprender diferenciada, não só retida na sala de aula, né? Parabéns, rapazes, pela iniciativa, agradeço o convite. Foi muito bom. Como disse, começamos falando, conhecimento nunca é demais.
né? E vamos só destacar que nós chamamos 2 professoras. Exatamente. Maravilhosas, que provaram aqui que são maravilhosas acima de tudo. A gente agradece demais a presença da Magali, da Isabelle, a você que mandou mensagem, a você que participou. Simval e eu estaremos aqui toda quinta-feira na Ceará News a partir de 19 horas. E você pode participar, mandar sua pergunta. Vai curtindo as nossas páginas na rede social, Rádio Ceará News. Esse programa é Nem Mais, chegou para ficar, para lhe ajudar. É um programa todo especial feito para você. A gente agradece e conta com a sua participação, a sua presença, a sua companhia, seu debate, a sua pergunta. Na próxima quinta-feira, 19 horas, no mesmo bate-local. Bate-canal. Isso. Valeu. Tchau. Valeu, Tchau. gente. Tchau.